Iremos estudar sobre a mudança da lei de Deus e sobre quem fez esta mudança e qual é o propósito desse império mudar a lei de Deus. Eu convido os irmãos a gente abrirmos a Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1, fala de o sonho de Daniel. Daniel, ele sonha com 4 animais, irmãos. Eu não vou ler todos os versos, mas eu vou resumir, fazer um resumo bem claro, bem rápido e bem claro e explicativo, para que assim os irmãos possam chegar a uma conclusão e a certeza da verdade bíblica. E no Daniel, no capítulo 7, versículo 1, Daniel fala desse sonho. E ele descreve. O interessante é que Daniel ele sonha com 4 animais. E ele descreve o nome ele dá o nome desses animais. Ele diz que ele sonhou com... Aqui no primeiro ele sonha com leão. Após do leão ele vê um urso. Após o urso ele vê um leopardo. Aqui ele sonhou com 3 e ele deu a descrição e ele deu o nome desses animais. Mas quando a gente vai para o versículo 7 do capítulo 7 de Daniel, Daniel ele não consegue dar um nome para aquele animal, mas ele dá algumas características aplicadas àquele animal. E no versículo 7 ele diz que esse animal era um animal terrível, espantoso e muito forte. Essa é a descrição que ele dá desse animal. E esse animal tinha 10 chifres. Quando a gente vai para o versículo 23 do capítulo 7, Daniel explica o que são esses animais. Ele diz assim: disse-me ele, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. A pisará os pés e fará em pedaços. Interessante. Aqui nós vemos a interpretação. Daniel ele sonha com animais, com 4 animais, e após ele dá a interpretação desse sonho. Em que sentido? Ele diz que esses animais não são animais literais. É isso que ele diz. O que ele diz? Ele diz que o 4º animal é o 4º reino, o 4º império a dominar. Olha que interessante, irmão. Então aqueles animais não são animais literal, são reinos que dominariam durante um período, mas após a queda de um se levantaria outro. Essa é a questão. E o mais interessante aqui no versículo 7 diz que esse animal tinha 10 chifres. E quando a gente vai para o versículo 25, olha o 4º animal. Nós vamos se deter aqui no 4º animal. E o 4º animal, ele diz, irmão, no capítulo 7, versículo 25, diz assim: o que esse animal faria? Ou seja, o que esse império, esse poder faria com o povo de Deus? Olha o que diz lá: proferiria palavras contra o Altíssimo, destruiria o santo do Altíssimo e tentaria mudar os tempos e a lei. E os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha que interessante. Eu não vamos se deter muito para não ganharmos muito tempo, irmão. Mas eu vou logo direto ao ponto. Primeiro, esse animal ele cuidaria, ou seja, esse reino, esse império, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Como adventista do 7º dia, nós entendemos as profecias com base na história. Ou seja, nós somos historicistas. E a história, ela comprova aquilo que a Bíblia relata, afirma. Sabe por quê? Quando você vai para a história, a Bíblia fala dos impérios que dominaram. Fala de Babilônia, fala da Medopécia, que é símbolo do urso. Lá o urso representava a Medopécia. A própria Bíblia afirma e fala da Grécia. Mas o mais interessante é que a Bíblia dá os nomes. Mas quando você vai para a Bíblia não dá o nome ao 4º animal. Mas dá algumas características de como o animal, esse 4º animal, agiria, procederia com relação ao povo de Deus. E quando a gente vai para a história relata que o 4º império a dominar foi Roma. Veja só como a Bíblia está desenrolando com a história, irmão. Olha que interessante. Então a Bíblia afirma que o 4º animal é Roma. A história confirma aquilo que a Bíblia afirma. Então a história só está relatando um fato ocorrido na Bíblia. Então olha que interessante. E não é segredo para ninguém
que Roma perseguiu os cristãos. Isso não é segredo para mim, nem para você. Você sabe disso. Não podemos admitir ignorância da nossa parte com relação à história, irmãos. E o mais interessante que eu quero destacar aqui é quando a gente vai para Apocalipse no capítulo 13. Apocalipse no capítulo 13. Lá João, o apóstolo João, ele tem uma visão. E ele vê uma besta que sai do mar. E o mais interessante é que essa besta ela tinha o quê? 10 chifres. Quantos chifres tinha o animal de Daniel? O animal que Daniel teve a visão. Quantos chifres? 10. E ela perseguiu os cristãos por quanto tempo? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo se refere a um dia. 2 tempos, 2 dias. Lá não são dias. Lá é profecia. São dias simbólicos. Na realidade são anos. Se refere a anos literais. E a besta perseguiria também os cristãos aqui no versículo 5 do capítulo 13 de Apocalipse. Perseguiria os cristãos por 42 meses. Faça a soma. E você verá que é o mesmo período que o quarto animal de Daniel teria de perseguição ao povo de Deus. E o mais interessante é que essa besta, irmão, ela representa aquele mesmo animal de Daniel no capítulo 7, verso 7. Só que ele é apresentado como um animal espantoso e sobremodo forte. Aqui, João, quando ele sonha com o animal, ele dá um nome, ele fala que era uma besta. Olha que interessante. Era uma besta. Quando lá em Daniel diz que aquele animal mudaria a lei de Deus. Que lei de Deus? Os 10 mandamentos que se encontram em Êxodo no capítulo 20, irmãos. Se você for para Êxodo capítulo 20, você vai ver a lei de Deus, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Mas como assim mudou? Eu te desafio a pegar o catecismo romano. Você pegar o catecismo romano e fazer uma comparação com o que diz a palavra de Deus e o catecismo. Se realmente os mandamentos são o mesmo. Se você perceber, um catecismo não vai dizer não farás para ti mais. Esse mandamento não existe. Aqui não existe. Não existe. Se não existe, ficou quantos mandamentos no catecismo? 9. Mas sabe o que foi que eles fizeram para preencher a brecha que ficou? O 10º mandamento da lei de Deus eles dividiram em 2. Cobrindo assim a brecha que ficou no 2º mandamento do catecismo. Olha que interessante. E quando a gente vai para o 4º mandamento da lei de Deus, que manda observar o sábado como dia do Senhor, sabe o que diz lá no catecismo? Guardar domingo, dias de festa. Olha que interessante. Estão vendo como a profecia se desenrola claramente quando a gente estuda a Bíblia corretamente com base na história? Olha que interessante. E Roma, ela não esconde. Ela afirma claramente que o domingo é um sinal de fidelidade a ela. Se você é evangélico, que professa o cristianismo, que afirma ser cristão, ter a Bíblia como única fonte de fé e prática, por que você continua observando o domingo em vez do sábado? Sabe por que a sua liderança não ensina esta verdade que eu estou passando hoje aqui? Porque se eles afirmar que Roma é a besta de Apocalipse 13 e o Papa é o anticristo, o xixi pequeno de Daniel 7, eles vão estar afirmando claramente, eles vão estar assumindo claramente, admitindo que estão observando um dia, um mandamento do anticristo. Por isso que eles não aceitam mais essa verdade que um dia eles aceitaram e hoje rejeitam. E essa besta de Apocalipse 13 não é um poder político, é um poder religioso. O poder político é a segunda besta de Apocalipse 13, verso 11. Essa sim é o poder político. E esse poder político vai lhe levar a adorar a primeira besta. Quando a gente vai para Apocalipse no 17, diz que há uma mulher montada numa besta. Há uma mulher. Aquela mulher é Roma. E qual é a besta? A besta é o poder político que está dando apoio. Apocalipse 13 diz o quê? Que a segunda besta vai dar apoio à primeira. Apocalipse 17, a besta já está sentada. A mulher já está sentada sobre a besta. Olha que interessante. Está apoiando. E essa besta ela vai levar as pessoas a adorarem a primeira. Como é que você adora a Roma? Como é que você adora a besta? Por meio de um dia.
de um dia que ela tem estabelecido. Qual é o dia? Se Roma estabeleceu o domingo no lugar do sábado, se ela excluiu totalmente, ela afirma no seu catecismo que ela excluiu o sábado. Ela tirou o sábado. A bênção do sábado ela colocou sobre o domingo, o primeiro dia da semana. Ela afirma claramente isso. Olha só o que ela fez. Ela tem esse poder? Não. Mas ela fez, sem autorização divina. E você está seguindo esta mentira, essa heresia, essa blasfêmia contra os princípios divinos. Por isso que Jesus, em Apocalipse 18:4, ele faz um chamado: sai de lá, povo meu. Ele diz: sai de lá, povo meu. Povo meu. Se você não sair de lá, você vai receber os castigos que ela vai receber. Então o chamado é grave, é sério. Em Apocalipse, no capítulo 14, verso 9, Jesus disse: não aceite a marca da besta. Se o animal de Daniel, capítulo 7, verso 7, é Roma, e essa besta de Apocalipse 13 é aquele animal de Daniel 7, e o domingo é um sinal de fidelidade a Roma, vamos tirar o nome besta aqui, vamos tirar o nome Roma e vamos colocar a besta. Se o domingo é um sinal de Roma, e Roma é essa besta de Apocalipse 13, o domingo é o sinal da besta. Dá para entender? Deu para entender? Se o domingo é um sinal de Roma, e Roma é a besta, o domingo é o sinal da besta. Mas ela ainda não está sendo imposta, porque você ainda não conhecia. Mas um dia ela vai ser obrigatória. Por lei, vai ser obrigado todos a santificar o domingo. Por lei. Mas nós que temos a palavra de Deus, nós que temos a verdade, que sabemos dessa verdade, não podemos aceitar. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou hoje aqui para quê, irmão? Para lhe trazer essa verdade, para você chegar a este conhecimento, para que você possa tomar a decisão antes desse período, antes do fechamento da porta da graça, antes desse decreto ocorrer, para que você não seja pego de surpresa, para que você não perda a sua salvação. Então hoje é o dia. Jesus diz em Apocalipse 18:4, sai de lá, povo meu. E em Mateus capítulo 11, Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados. Em João, no capítulo 10, versículo 16, Jesus disse, ainda tem outras ovelhas que não fazem parte do meu aprisco. Então Jesus deseja lhe trazer a ele. Jesus deseja trazer você para a verdade. Para a verdade. Então vamos tomar a decisão. Eu louvo a Deus todos os dias porque eu tomei uma decisão pela palavra de Deus. Qual é o teu problema? Por que você não aceita esta verdade? Você não acha que está mais do que na hora de aceitarmos essa verdade? De tomarmos uma decisão pelo Evangelho de Jesus? Não há mais tempo, irmão. Mas nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Mas não há mais tempo. Hoje é o dia. A Bíblia diz em Hebreus 4. Hoje é o dia. Se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se você ouvir a sua voz, pois você hoje está ouvindo a voz de Deus. Não é a minha voz, é a voz de Deus. Porque é a palavra de Deus que diz. Então aqui a gente viu que Roma tem mudado a lei de Deus. Ela tem mudado a lei de Deus. O domingo é um sinal de fidelidade a Roma. Quando você deixa de trabalhar no domingo e passa o sábado trabalhando, você está honrando um mandamento humano. Porque Deus, no seu quarto mandamento, ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele diz, lembra-te. Jesus também fala que ele é o Senhor do sábado. Ele não é o Senhor do domingo, ele é o Senhor do sábado. A Bíblia diz que ele é o Senhor do sábado. Não, mas todos os dias são do Senhor, todos os dias. Mas o sábado é um dia separado. A Bíblia diz que Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. Se você tem uma caneta, se Deus vem e abençoa essa caneta continua sendo somente uma caneta? Não. Ela agora é uma caneta especial, porque ela é uma caneta abençoada. Mas se Deus vem e faz outra coisa, a santifica, ela é o que agora? Ela é uma caneta tanto abençoada como que santificada. Então foi isso que Deus fez com o sábado. Ele abençoou e santificou. Deu para entender? O sábado é um dia santo e abençoado por Deus. Será que você está o santificando esse dia como Deus nos pede?
reflitam. Pare um pouco para pensar e reflita sobre essa verdade da palavra de Deus. Será que se você que está se deparando hoje com essa verdade, você tem coragem hoje de tomar uma decisão por esta verdade? Lembre que a besta de Apocalipse 13 diz que ela recebeu o poder de quem? Do dragão. Quem é o dragão? Satanás. Ela recebeu o poder do dragão. É isso que a Bíblia diz. Ela recebeu o poder do dragão. Aqui no versículo 2 diz assim: o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Capítulo 13, verso 2. O dragão. E o dragão é Satanás. Ela recebeu o poder. Então, quando você honra Roma no lugar de Deus, você está honrando os princípios. Quando você honra os princípios de Roma, que contradiz o que as escrituras ensinam, você está honrando o dragão. Em Tessalonicenses, no capítulo 2, lá fala de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Lá se refere ao chifre pequeno de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8. Aquele chifre pequeno representa Roma, o chifre pequeno representa o seu líder, o cabeça de Roma. Quem é o cabeça de Roma? Quem é o cabeça? É o Papa. Ele é o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. E ele é o homem da iniquidade de Tessalonicenses, no capítulo 2. Lá ele é apresentado como o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta e se apresenta como Deus. Não, ele não se apresenta como Deus. Você pode estar dizendo dessa forma. Você pode dizer, não, ele não se apresenta como Deus, ele se apresenta como servo de Deus. Eu te pergunto, quando ele assume perdoar pecado, ele está se colocando no lugar de quem? Do homem? Não. De Deus. De Deus, irmão. Quando líderes religiosos, quando governantes se prostram diante dele, ele está assumindo o lugar de quem? Ele está se colocando no lugar de Deus. Deu para raciocinar? Por isso que a Bíblia diz que ele está sentado no santuário de Deus, querendo ser Deus. Sabe o que foi que aconteceu quando Cornélio chegou até Pedro? Cornélio chegou diante de Pedro e se prostrou diante de Pedro. Pedro foi e disse assim: levanta-te, está em Atos capítulo 10. Levanta-te, que eu também sou homem. Pedro não aceitou a adoração. Quando João vê o anjo, o apóstolo João do Apocalipse, ele se prostra diante do anjo. O anjo diz assim: epa, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas. Adora a Deus. O anjo diz: adora a Deus. O Papa não fez isso. Líderes religiosos se prostram diante dele. Governantes se ajoelham diante dele. Ele aceita. Então essa verdade está vindo a ti, a você hoje, para que você possa tomar uma decisão. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Mas, irmão, hoje existe oportunidade. Quando a gente vai para Apocalipse, no verso 18, fala de um anjo. Esse anjo ele vem com a mensagem. É a mensagem de Deus. É a verdade que vem resplandecendo sobre sua vida. É porque ainda existe oportunidade. Ela vem. Mas aí a mensagem vem, e quando você vai para o verso 4, a mensagem diz: sai dela. Babilônia irá cair. Apocalipse 14, verso 8 diz que Babilônia irá cair. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Ai da Babilônia que irá cair. Ela irá cair. Por isso que Jesus mandou você sair de lá. Então, irmão, hoje é o dia da decisão. Que essa verdade ela possa realmente ter feito sentido em tua vida. Que hoje nós possamos tomar essa decisão. Tomar uma decisão pela verdade. Ela está vindo hoje a ti, para que você possa tomar a decisão. Essa verdade veio hoje, para que você tome a decisão. Não basta você dizer: eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Não, irmão. Jesus disse assim para os judeus, fariseus de sua época, que afirmavam ser filhos de Abraão, que eram descendentes de Abraão, né? Eles afirmavam ser filho. Mas Jesus, o que foi que ele disse? Que Deus poderia fazer descendente de Abraão até aquelas pedras, até as pedras.
Ele disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, vocês creriam em minhas palavras. Mas vocês são filhos do diabo, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. João 8,44. Pai da mentira. Então não podemos ficar somente afirmando que somos filhos de Deus. Nós temos que tomar uma decisão. Nós devemos realmente tomar uma decisão pela verdade. A Bíblia contém orientações que nos levam à salvação. Essa é a verdade. O salmista diz assim: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Nós guardamos o quê? A palavra de Deus para não pecar contra Deus. Então, irmão, fica a reflexão. Que essa mensagem, irmão, ela possa ter chegado até você. Não para você ter conhecimento dela, mas para que você possa tomar uma decisão por ela. E tomar uma decisão hoje de viver a vontade de Deus. E aguardando e esperando a volta de Jesus. Porque em breve Jesus voltará. Todos os sinais estão se cumprindo diante de nossos olhos todos os dias. Em breve ele voltará. Em breve nós veremos Jesus. Em Isaías capítulo 25, verso 9. Jesus. Em breve ele vai aparecer e nós olharemos para as alturas e iremos gloriarmos, exaltarmos o Senhor Jesus. Iremos dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Mas haverá outro grupo. Em Apocalipse capítulo 6, verso do 14, 15, 16, 17, 18. Quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, eles irão ficar aterrorizados. Eles irão desejar a morte. Sabe por quê, irmão? Porque eles não estavam aguardando a volta de Jesus. Porque eles não estavam preparados. Em Isaías, um grupo estará preparado. Ele glorificará o nome de Deus. Por quê? Porque eles estavam aguardando o seu rei. E ele veio. Apocalipse diz que outro grupo irá desejar a morte quando vê Jesus na nuvem do céu. Porque eles não estavam preparados e sabem que o seu fim chegou. Então a única oportunidade... Hoje nós estamos tendo a oportunidade. A porta da graça está aberta. Mas ela irá fechar. Então hoje é o dia de tomar uma decisão. No tempo de Noé, Noé passou 120 anos pregando. Vai ocorrer um dilúvio. As pessoas não deram um ouvido, atenção. E a única oportunidade de salvação para aquele povo era entrar na arca. Quando começou a chover, antes de chover, Noé entrou, os animais entraram, mas o povo não entrou. Quando começou a chover e inundar tudo, só ficou uma coisa flutuando sobre as águas, a arca. Para onde eles poderiam ir se agarrar? Somente na arca. Mas sabe o que tinha acontecido, irmão? Antes da chuva, quando Noé entrou, os animais entraram, Deus fechou a porta. Quando aquele povo foi até a arca, clamar, já era tarde. Deus fechou a porta. E quando Deus fecha, ninguém abre. Quando Deus fecha a porta, significa que tinha acabado o período, a oportunidade para aquele povo. Um dia em Apocalipse 15 diz que também Deus irá fechar a porta. 15:16, quando Jesus sair do santuário celestial, cai 7 pragas sobre aqueles que não tomaram uma decisão. E essas pessoas irão sofrer ardentemente. Sabe por quê? Porque acabou a oportunidade. Acabou. No tempo de Noé acabou. O povo morreu. Mas foi porque Deus quis? Não. Foi porque eles não atenderam a voz de Deus. E hoje não será diferente. A Bíblia diz que Noé foi o pregador da justiça. Ou seja, Noé pregou. E por que morreu? Por que só escapou 8 pessoas? Porque só 8 deram ouvido à mensagem e tomaram a decisão por ela. E o mais interessante, que é você que se considera sábio. No tempo de Noé, o burro foi mais sábio do que aqueles que se julgam sábios. Sabe por quê? Porque o burro entrou dentro da arca. E você que se julga sábio não entrou. O burro ouviu a mensagem, vai ocorrer um dilúvio. Vai inundar tudo. O burro correu e entrou. Mas o ser humano não. Isso é mentira. Então o burro, que é burro, se tornou mais sábio do que você que se considera sábio. Fica a reflexão, irmão. Se você é sábio, você vai tomar uma decisão. E você vai mostrar a sua sabedoria. Você vai comprovar a sua sabedoria, sabe como? Tomando uma decisão pela verdade.